Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua entrevistando o deputado Hamilton Pereira, 5 mandatos aqui na Assembleia Legislativa. Bom, eu quero que o senhor conte pra gente como é que faz para reunir princípios nessas 4 palavras tão em falta hoje em dia: honestidade, humildade, honradez, humanismo. Na realidade, desenvolvi esses princípios em função de uma experiência própria no meu processo educacional, né? Eu tenho uma memória muito boa para as ocorrências de quando eu era criança. Então, eu me recordo perfeitamente quando foi para eu entrar no primeiro ano primário. Meu pai, eu sou o mais velho de 7 irmãos. Eu me recordo que meu pai me pôs sentado na frente dele e falou: amanhã você começa na escola. E eu queria que você atentasse para algumas coisas. A escola vai te instruir. Você vai para a escola para aprender geografia, aritmética. Aquele tempo não era matemática. Não era matemática. Era aritmética. Ó, dá mais medo esse nome ainda, Você aritmética. exatamente. Você vai aprender a falar direito, vai aprender letras, vai aprender a escrever e tal. Mas preste atenção numa coisa: educação quem dá sou eu. Educação quem dá sou eu. Ai de você se vier uma reclamação da escola, de uma professora ou da diretoria da escola, você vai se haver comigo. Oh, então, meu pai era muito rígido. Curto e grosso. Muito rígido. E tinha uma filosofia que educação eram os pais que tinham que dar. A criança tinha que chegar na escola educada, para ser instruída. Mas ela chegava sabendo respeitar os mais velhos, respeitar a professora, os colegas, enfim, né? Então, eu observava meu pai, um pedreiro, ele desencarnou com 79 anos de idade, pedreiro a vida toda, mas muito rígido na questão de princípios. E muito sábio, comecei né? a pensar sobre os princípios do meu pai, né? E ele falava um pouco disso, daí eu enumerei, né, os chamados 4Hs. Eu falei: meu pai tinha esse comportamento pautado por isso. E eu trouxe isso para a política, né? Que é o que eu chamo o indivíduo 4Hs. Ser honesto, princípio basilar de qualquer coisa. Não mexa no que é dos outros. Cuide daquilo que lhe pertence. Humildade. Isso meu pai dizia muito. Não deixe subir na cabeça. Se um dia você for gente, ele me dizia, se um dia você for gente na vida, não deixe subir na cabeça. Seja qual cargo ou função que você ocupar, respeite os outros. Tenha humildade, nunca pise nos de baixo. Pelo contrário, estenda a mão, ajude os que estão de baixo a subir. Então, humildade. Honradez, sinônimo de dignidade. O dia que você perder a sua honra, a sua dignidade, você perdeu o seu maior patrimônio. Esse é o maior patrimônio do ser humano. E humanismo. Humanismo, saber se colocar no lugar do outro. Nossa, como isso é para importante. legislar a causa do outro, para sentir o que o outro sente, procurar sentir. Eu fiz aqui algumas audiências públicas com delegados do DHPP sobre a questão das pessoas desaparecidas no Estado, e um dia eu fiz esse debate com um delegado. O delegado falou: não há o que fazer, a pessoa desaparece, é como se ela tivesse sido abduzida por seres espaciais, que a gente não encontra nem o rastro mais. Eu falei: doutor, o senhor tem filhos? O senhor tem netos? Eu tenho filhos e tenho netos. Se é um filho da gente, a gente não deixa pedra sobre pedra para encontrar. Então vamos fazer a mesma coisa pelos filhos das mães da Sé, das mães em luta, sabe, das pessoas que perderam um ente querido. É se colocar no lugar do outro. E dizia para ele: doutor, é tão difícil para o senhor se colocar no lugar do outro. E se fosse o meu filho, se fosse a minha neta que tivesse desaparecido? E a reação dele? Ele fica sem palavras, né? Desmontou. Fica sem palavras, não tem o que dizer. Então, essa questão, né, de você ser humanista é se colocar no lugar do outro. Eu acho isso fundamental para quem tem um mandato e para quem se dispõe a legislar a causa da sociedade. A visão do senhor em relação a esses princípios, ou em relação a uma visão de mundo mesmo, mudou depois? O senhor teve um AVC, depois de uma doença séria que o senhor teve?
Olha, eu sou formado em História, mas eu reputo que a maior universidade que eu fiz foi a Universidade da Vida e com um capítulo especial na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No dia 2 de abril de 2002, depois de um dia todo, eu fazia um planejamento estratégico do meu mandato para o ano de 2002. Terminou a tarde, eu fui embora para casa. Quando foi à noite, eu passei o dia trabalhando. Quando foi à noite, meus filhos eram pequenos à época, um tinha 9 anos, o outro tinha 7, e pediram que eu sentasse com eles para assistir um filme. Eu me lembro até hoje. Tela quente. Ia passar Múmia. Pai, vai passar um filme aqui, é um filme de medo. Você assiste com a gente? Assistimos. Que fofo. Assistimos. Eles foram para a cama e eu fui para o quarto. Quando eu entrei no quarto, a minha esposa pediu um copo d'água. Eu fui até a cozinha, peguei um copo d'água, voltei. Quando eu entrei no quarto, eu sofri um apagão. O copo caiu, quebrou, eu caí também. E já caí desmaiado, sem sentidos. A Virgínia ficou apavorada, Virgínia é minha esposa. Nossa, claro, imagina. Chamou um amigo que a Desespero. gente tinha, ela não sabia o que fazer, para quem apelar, lembrou-se de um amigo, trabalhava aqui com a gente, era um motorista nosso aqui da Assembleia e tal, e morava pertinho de casa. Ele foi para lá correndo, teve a ideia de chamar o resgate me levou para um hospital. Chegou lá, imediatamente eles fizeram uma tomografia e constataram que eu estava tendo uma hemorragia cerebral. Né? Então, lá em Sorocaba, os médicos não quiseram mexer, viram a gravidade do problema e falaram, olha, ele tem que ser levado para São Paulo, lá tem tecnologia, tem equipe e tal, leva para o Albert Einstein. Me puseram numa ambulância UTI e me trouxeram aqui para o Albert Einstein. E aqui eu passei por uma cirurgia e depois fiquei vários meses para me recuperar, fazendo fisioterapia e tal. Teve um pouquinho de sequela no começo, né? Mas eu acho que assim, aquele momento foi muito especial, foi um divisor de águas na minha vida. Porque mesmo com deputados e deputadas aqui com quem eu já tinha tido discussões ríspidas, né, de ordem ideológica e tudo mais, eu não tinha dinheiro, eu nunca juntei dinheiro, nunca juntei grande patrimônio, eu não tinha como pagar a conta do hospital. O Walter Feldman era o presidente da Assembleia, era médico, ele foi uma das primeiras pessoas que me visitou lá na UTI do Albert Einstein. Ele voltou para cá, reuniu os deputados e deputadas e propôs a eles que eles fizessem uma cotização, autorizando o banco, onde ia depositar o salário dos deputados, a fazerem um desconto de R$50 por mês durante 10 meses para me ajudar a pagar a conta do hospital e tal. De 94 deputados e deputadas, 88 assinaram aquela lista. Então, quando eu me recuperei, que eu voltei para a Assembleia, isso foi um dia inesquecível, porque Walter Feldman estava presidindo a sessão, ele interrompeu a sessão, chamou a atenção para a minha pessoa, eu vinha entrando no plenário, todos os deputados se levantaram, começou uma salva de palmas, foi uma coisa muito forte, muito emocionante. Nossa, imagina. E eu pedi então a palavra, fui para a tribuna para agradecer a todos e a todas, por aquela prova de carinho, de respeito, de solidariedade, de humanismo. De humanismo, que a gente falou tanto. Então, isso, é claro que mexe com você, mexe com os teus sentimentos, né? E eu passei, a partir daí, a respeitar muito mais cada colega, cada deputado, cada deputada, independentemente da cor partidária, de que partido seja. Hoje, eu posso dizer que eu sou amigo dos 94 e respeito muito o trabalho de cada uma delas. Então, esse foi um divisor de águas na minha vida, me ensinou muito a questão da humildade. Da humildade, do respeito. Foi muito bonito o que eles fizeram. Foi muito bonito, muito bonito. Muito obrigado. Deputado, a gente está chegando no finzinho do nosso programa. Eu queria perguntar um pouquinho, nesses 4 minutinhos que faltam, da situação atual do país, uma situação difícil, de crise econômica, de crise política, ninguém sabe o que vai acontecer, um processo de impeachment da presidente Dilma agora oficialmente, né, aberto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O PT, partido do senhor, sendo muito criticado por essas denúncias de corrupção. Eu queria saber, a gente pode continuar acreditando nessa política? Podemos sim. Eu sou muito otimista. Eu acho, o Brasil já enfrentou crises. Eu me recordo de 86, eu estava na direção no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, quando quebrou o Plano Cruzado. Sarney era o presidente da República, quebrou o Plano Cruzado e imediatamente houve um desemprego em massa. Nós chegamos a quase 20% da mão de obra economicamente ativa deste país desempregada. Inflação bateu em 80% ao mês. Nossa. Ao mês. A pessoa ganhava 1.000 no começo do mês, chegava com 800, com 200 no final do mês. Nada. 80% de inflação ao mês, corroendo o poder aquisitivo, os salários de todo mundo, faltando comida, faltando carne, faltando leite, enfim. Uma crise que dava a impressão que a gente nunca ia superar aquilo. Que não tinha luz no fim do túnel. E superamos. Porque há uma coisa que eu quero chamar a atenção dos telespectadores. O Brasil é muito maior do que qualquer crise. Né? É uma imensa nação de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, que é um povo... Olha, quando eu pesquisei para o projeto que criou o programa de doação de medula óssea, eu descobri uma coisa extraordinária. O Brasil é possivelmente o país de maior miscigenação de raças do planeta. Então aqui nós temos pessoas de todas as etnias, de todos os cantos do planeta, que se reuniram aqui no Brasil. É um povo extremamente trabalhador, um povo extremamente solidário, né? E não tem esse negócio de todo mundo é igual. Eu sou contra a generalização, sou otimista pela própria natureza. O Brasil é muito grande, maior do que qualquer crise. Esse povo tem uma capacidade de trabalho, de superação. Né? É o povo da esperança, é o povo do trabalho. Nós vamos superar isso. Um dia no futuro nós vamos nos encontrar novamente. Você vai dizer que você tinha razão daquilo que você falou. Vamos fazer uma outra entrevista, uma outra reportagem. O Brasil vai dar a volta por cima. A presidenta Dilma não tem uma única mancha na sua vida pregressa, é uma pessoa extremamente honesta, trabalhadora, capaz, competente, e nós vamos superar isso. Não vai ter impeachment, coisíssima nenhuma, porque o voto dos 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta da República tem que ser respeitado. É um absurdo alguém que está envolvido até a raiz do cabelo com corrupção, né? Eduardo Cunha, tentar um impeachment contra uma pessoa honesta, uma pessoa firme nos seus propósitos, como é a presidenta da República, Dilma Rousseff. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Nosso encontro futuro está marcado, então, hein? Tá certo. Vamos ver o que vai dar. Superar. Vamos ver o que vai dar. E, olha, esses 4 princípios do senhor são demais. Parabéns. Eu quero agradecer a você, Viviane, a toda a equipe da TV Assembleia. Eu acho que a TV Assembleia faz um trabalho. Eu assisto muito a TV Assembleia. Assisti, inclusive, a uma entrevista como esta com Expedito Soares. Expedito Soares foi um deputado extraordinário do PT, lá no comecinho, na primeira legislatura, eu acho. Verdade, na criação dos Trabalhadores aqui na Assembleia. Então, vocês da equipe da TV fazem programas extraordinários do ponto de vista da formação, da cultura do nosso povo. Eu quero agradecer esse espaço e essa oportunidade. Um grande abraço, meu agradecimento a todos vocês. Obrigada. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.